Olá pessoal, agora eu vou resolver com vocês o exercício R1 do livro Conexões com a Física, volume 1, na página 41. Bom, o enunciado do nosso exercício diz o seguinte, vou dizer aqui, observe na figura abaixo a representação do movimento de um corpo com velocidade escalar inicial em tempo igual a 0 segundos, não nula. Bom, então ele tem velocidade inicial, aqui é a representação, né? Aqui o corpo está numa posição, aqui ele está em outra. Então, nessa posição aqui ele está com essa velocidade, 4 metros por segundo, e aqui o tempo é igual a 0. Então, essa velocidade aqui seria o nosso V0, aqui, né? 4 metros por segundo. O tempo igual a 1, ele está com uma velocidade de 7 metros por segundo. Veja que a velocidade aumentou aqui, né? Então, ele está num movimento acelerado, que a gente fala. Né? E daqui de 1, né, para o tempo igual a 1 para o tempo igual a 2, a velocidade aumentou de novo, foi de 7 para 10. Né? Depois o que foi de 10 para 13, o tempo igual a 3. Então, aqui a gente tem a representação de 1 em 1 segundo, né? Tempo igual a 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. A gente pode observar também que de 4 para 7, ele aumentou 3, né? 3 metros por segundo. De 7 para 10, aumentou mais 3, né? E de 10 para 13 aumentou mais 3. Então, esse aumento da velocidade é sempre o 3 metros por segundo. Né? Então, isso na verdade é a nossa aceleração já. Bom, mas o que ele pede na letra A é para desenhar o gráfico da velocidade em função do tempo. Né? Supondo que o corpo mantém sua aceleração nos instantes posteriores a t igual a 3 segundos. O que isso representa? Então, depois de 3 segundos, a aceleração, o aumento da velocidade continua sendo, né, de 3 metros por segundo a cada segundo. Né? Então, em 4 segundos aqui, ele estaria com, aqui já está 13, né? Somar mais 3 estaria 16 metros por segundo. Né? E assim vai, né? Vou somando sempre 3 metros por segundo, né? A cada segundo que passa. Bom, mas a letra A ele pede para fazer a representação do gráfico, né? Ou desenhar o gráfico. Como que a gente vai fazer esse gráfico, né? Bom, a gente pode observar aqui já, a gente poderia montar uma tabela, né, do tempo. O tempo igual a 0, ele está com a velocidade 4. Tempo igual a 1, está com a velocidade igual a 7. Tempo igual a 2, está com a velocidade igual a 10 metros por segundo. Tempo igual a 3 segundos, velocidade igual a 13 metros por segundo. Né? Mas a gente vai representar isso num gráfico, né? E o gráfico é da velocidade em função do tempo, né? O gráfico é o V em função do tempo. Então, sempre quando pede um gráfico, o V aqui vai ficar na vertical, né? Em função do tempo. Esse aqui vai ficar na horizontal, né? Então, V em função do T. Se fosse S em função do T, o S na vertical. Sempre a primeira grandeza que aparece aqui é na vertical, né? E essa segunda aqui na horizontal. Então, a gente vai fazer um gráfico assim, né? A letra A é o gráfico, né? Vou escrever aqui. É o gráfico V em função de T. Assim que a gente lê. Né? Então, o V vai ser aqui, né? Na vertical. E o T aqui na horizontal. Um pouquinho maior aqui. Bom, a gente vê que o nosso V, o maior valor é 13, né, metros por segundo. Que é aqui na vertical, né? E o T, o maior valor é 3 metros por segundo, né? Bom, então na verdade, a gente, para fazer o gráfico de uma reta, né, a gente precisaria, no mínimo, né, 2 pontos, né? Ligando esses 2 pontos, a gente daria a reta. Bom, no tempo igual a 0, segundo a gente tem o ponto 4, que é um ponto importante aqui, porque no tempo igual a 0 é o ponto onde o nosso gráfico vai cruzar o eixo vertical, né? Aqui no caso. Bom, outra coisa importante também quando a gente vai fazer um gráfico, bom, se aqui é o V, né, a gente tem que colocar aqui esse eixo aqui é o V e colocar a unidade do V aqui entre parênteses. Nesse caso aqui, a velocidade está em metros por
em metros por segundo. Então a gente colocar aqui entre parênteses e colocar, né, metros por segundo. E aqui o tempo, né? E colocar sempre uma flechinha aqui, né? Que está indicando que nesse sentido aqui é o eixo crescente, né? Então aqui o valor do tempo, se aqui começar em 0, aqui começa a aumentar, né? 1, 2, 3. É o sentido crescente do eixo do tempo, né? Que está em segundos. Então aqui é o tempo t, e entre parênteses, a unidade, segundos. Então aqui vai ser o 0, né? A origem. E aqui vai aumentando, né? 1, 2, 3, 4. Bom, um ponto importante é que quando ele está no 0, seria um ponto aqui, né? Vou fazer outra cor. Seria esse ponto aqui. Quando ele está no 0, ele está em 4 metros por segundo, né? Então esse valor aqui seria o 4. Bom, veja que eu só coloco o número aqui, né? O 4. Por quê, né? Porque a unidade já está lá em cima, né, representada. Então eu não coloco aqui metros por segundo, é só 4. E aqui está que é a velocidade em metros por segundo. Então esse ponto é um ponto importante, né? E eu poderia pegar outro ponto lá no final, né? Tempo igual a 3, ele vai estar em 13 metros por segundo. Bom, é interessante também que a gente faça mais ou menos uma proporção, né? Se até aqui é 4, né? Esse tamanho aqui, né? Então um tamanho igual a esse seria 8, né? Então seria aqui 8, né? E mais um tamanho desse aqui seria 12, né? 3 vezes 4, 12. Aqui então um pouquinho mais para cima. Aqui seria mais ou menos 13, né? Então aqui seria 13. Bom, é só uma representação, né? O ideal é que a gente faça com uma régua, né? E as distâncias todas igual. Aqui, por exemplo, aqui 4 a gente podia dividir em 4 partes aqui, né? E continuar essa mesma distância até aqui, né? Estou fazendo só uma representação aqui, né? Então nesse aqui 4 ele vai estar no 0, que seria aqui, né? E no 13 ele vai estar lá nos 3 segundos, né? Então aqui é 0, que pode ser, vou colocar aqui, né? 1, por exemplo, né? 2, 3. Então aqui seria outro ponto, né? E aqui é outro ponto. Então agora sim a gente pode traçar nossa reta aqui, né? Do 4 até o... Muito bom, vamos. Mais uma tentativa. Bom, isso aqui seria uma reta. Aqui do 4 e tem que passar nesse ponto aqui 13, né? Bom, essa aqui seria a nossa letra A, né? E a letra B, o que ele fala? Determine a função horária da velocidade. Bom, a função horária da velocidade, né? A letra B, que ele pede. Bom, a função horária, vamos dizer assim, genérica, né? Essa daqui, né? V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Os valores que a gente precisa obter, né, para montar essa função, é a velocidade inicial, esse valor aqui, e a aceleração, né? E daí a gente vai ter a função, o v, em função do t, né? Então, para cada valor de t que eu substituir aqui, eu vou ter um valor de v correspondente, né? Então, o que a gente precisa ter é o v0 e a aceleração, né? A aceleração foi isso que a gente viu ali, né? É o quanto que aumenta a velocidade em cada intervalo de 1 segundo, né? Ou a gente podia calcular aqui também, né, a aceleração. O que é a aceleração? Pela forma que a gente passou lá, a definição. A aceleração é igual a um ΔV sobre um ΔT correspondente, né? Então vamos olhar lá nos dados que a gente tem. A gente poderia pegar um ΔV, por exemplo, de 4 aqui, né, até 13, né? Ou pegar de 4 até 10, ou de 4 até 7, independe do intervalo, né? Porque a aceleração é constante.
e o intervalo de tempo correspondente. Por exemplo, vou pegar de 4 a 7, né? Bom, a velocidade final 7, né? Menos 4, então, ou seja, vai dar 3, né? E o tempo também, né? O tempo final 1 menos 0. Então, eu podia fazer aqui assim, né? 7 menos 4 dividido por 1 menos 0. O que isso aqui vai dar? É 3, né? 3 dividido por 1. Aqui vai dar 7 menos 4. 3. Vou botar aqui embaixo. Aceleração é igual a 3. E da unidade, né? Metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a aceleração. É o valor que vai aqui, né? Bom, se eu pegasse outro intervalo de tempo, daria a mesma coisa, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, de 4 até 10 aqui, né? Quer dizer, final 10, menos 4, 6. Só que deu tempo aqui, ó, 2, menos 0 vai dar 2 segundos. Vai ficar 6 sobre 2. 6 dividido por 2 também dá 3, né? Então, qualquer intervalo de velocidade, variação de velocidade sobre ΔT correspondente vai dar 3 metros por segundo, que é a nossa aceleração. Então, a nossa função horária da velocidade vai ficar assim, né? Bom, e o V0 é quando o tempo é igual a 0, né? Que é esse valor aqui, ó, né? Tempo igual a 0, a velocidade é 4 metros por segundo. Então, esse aqui é o nosso V0. Poderia colocar aqui, né? Esse aqui é o nosso V0. Então, agora é só montar a equação, né? V é igual a V0, que é 4, mais a aceleração, que é 3, vezes o tempo. Bom, isso aqui já é a resposta, né? Esse aqui já é a função horária da velocidade. O que representa essa função, né? Por exemplo, quando eu colocar o tempo aqui igual a 3 segundos, né? O que vai dar? Aqui no lugar do t eu coloco 3, né? Fica 3 vezes 3, dá 9, né? 9 mais 4 vai dar 13, né? Que é esse ponto aqui, ó, 13. Então, quando o tempo for igual a 3, que é esse ponto aqui, né? Bom, aqui faltou indicar, né, que esse ponto aqui é 3. Aqui é 2 e aqui é 1. Né? Então, quando o tempo for igual a 3, a velocidade vai ser igual a 13. Né? Quando o tempo for igual a 0, eu boto 0 aqui, a velocidade vai ser igual a 4, que é o nosso V0 aqui, né? 4. Quando o tempo for igual a 2, né? 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Tempo igual a 2 vai ser 10. Que são os valores que estão aqui, né? Tempo for igual a 2 vai ser 10. Então, essa função aqui, né? Representa essa reta aqui, né? Que representa esses valores aqui. Né? Então, é isso. A resposta já seria isso aqui, né? A função V igual 4 mais 3t. Bom, é comum também colocarem aqui, né? Ah, professor, não está aparecendo a unidade aqui da velocidade da aceleração. A gente bota entre parênteses aqui, SI, que significa Sistema Internacional, né? Sistema Internacional de Medidas. Então, essa aceleração aqui está em metros por segundo, ao quadrado, e essa velocidade aqui está em metros por segundo, que seriam as unidades de velocidade e aceleração no Sistema Internacional. Né? Então, é isso.